Olá, Gemberg Omni falando. Apresento-lhes hoje a lógica e suas vertentes. Tratarei a lógica em sentido amplo e enfatizo que sentido amplo não é sentido total, ou seja, sempre faltará algo a se falar. Antes de começarmos, aviso-lhes que este será um vídeo longo e, para facilitar nossas vidas no geral, dividi o vídeo em capítulos. Para você que está numa busca específica, ficará mais fácil localizar o que procura. Basta clicar no capítulo que deseja aí na descrição. Dito isto, vamos lá. Definições superficiais de lógica. A lógica é um dos temas tradicionais da filosofia, embora também se enquadre a outras vertentes, como a matemática e as ciências da computação, por exemplo. Nas grandes pesquisas do YouTube, tem-se vários vídeos relacionados à lógica filosófica, matemática, da ciência da computação. Por conseguinte, a lógica é um tema bastante complexo. No geral, trata-se do válido encadeamento de ideias do sujeito cognoscente àquilo que é proposto. Além disso, raciocínio coerente que expressa uma relação de causa e consequência. Exemplificando isto aqui, eu tenho uma ideia sobre a ciência da computação, no âmbito da programação, especificamente no Python. Eu digo para o Python que quero que ele me mostre anos bissextos. Para isso, terei que usar uma linguagem válida ao que estou propondo e deve-se ser coerente ao âmbito da programação. Por conseguinte, fazendo-se tudo certinho, expressarei uma relação de causa e consequência. Outros significados. Discute o uso de raciocínio em alguma atividade, por exemplo, num problema matemático, e é o estudo normativo filosófico do raciocínio válido. No segundo sentido, a lógica é discutida principalmente, ou seja, não somente, nas disciplinas de filosofia, matemática e ciência da computação. A lógica examina de forma genérica as formas que a argumentação pode tomar, a saber, válidas ou falaciosas. Digo-lhes que a argumentação é a ferramenta por excelência dos métodos filosóficos, e ela pode ser válida, ou seja, embasada na lógica, ou pode ser falaciosa ou enganosa, ou seja, sem nenhuma base firme de raciocínio válido. A lógica nos diferentes ramos do conhecimento. Em filosofia, o estudo da lógica aplica-se na maioria dos seus principais ramos, a saber, metafísica, ontologia, epistemologia e ética. Destes 4 temas que eu citei, já fiz vídeos aqui no canal dos 3 primeiros. O vídeo sobre ética será o próximo. Na matemática, estuda-se as formas válidas de inferência de uma linguagem formal. Digo-lhes que a matemática é uma linguagem e é formal. Neste vídeo ainda, veremos algo sobre formal. Em relação à inferência, é uma operação intelectual por meio da qual se afirma a verdade de uma proposição em decorrência de sua ligação com outras já reconhecidas como verdadeiras. Isto é um conteúdo puramente formal. Exemplificando, ao se resolver um sistema de equações, você vai em busca de proposições já reconhecidas como verdadeiras, como o método da adição e da substituição. Na ciência da computação, a lógica é uma ferramenta indispensável. O exemplo que falei sobre anos bissextos é de ótima relação com a lógica.
Enfatizo o estudo da lógica na argumentação, a ferramenta por excelência da filosofia, a chamada argumentação lógica. A argumentação lógica é um dos métodos da filosofia e é utilizada, a saber, na apresentação e discussão de teorias filosóficas através de linguagem natural ou simbólica. A lógica nas civilizações antigas e afins. A lógica foi estudada em várias civilizações da antiguidade. Na Índia, a recursão silogística, Nyaya, remonta a centenas de anos atrás. Como assim recursão silogística? É a ação de recorrer ao silogismo. E o que é o silogismo? É o raciocínio dedutivo, ou seja, de dedução, estruturado formalmente a partir de duas proposições ou premissas, das quais se obtém por inferência uma terceira conclusão. Por exemplo, todos os homens são mortais. Os indianos são homens, logo os indianos são mortais. Dito sobre a recursão silogística, a Nyaya é oriunda da filosofia indiana e será tratada em outro vídeo específico. Na China, o moísmo e a escola dos nomes datam de milhares de anos atrás. Tanto o moísmo quanto a escola dos nomes são provenientes da filosofia antiga chinesa e cada um terá seu vídeo específico. Na Grécia antiga, a lógica foi estabelecida como disciplina por Aristóteles, com a sua obra Organon. Ele dividiu a lógica em formal e material. Mais sobre a lógica. Um conceito herdado da antiguidade clássica foi o trivium clássico, que na Idade Média, na fase inicial do ensino universitário, era constituída de 3 disciplinas: lógica, gramática e a retórica. Eu trouxe o trivium clássico por estar relacionado também com a lógica. Para quem tem dúvidas sobre a retórica, é a arte de bem falar, argumentação ou comunicação clara. Em outras palavras, eloquência. Ainda mais, o que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que não visa a obtenção de uma resposta, mas estimular a reflexão do sujeito acerca de um determinado assunto. Já que eu falei de trivium, aos curiosos, existe o quadrivium, que era o conjunto de 4 matérias: aritmética, geometria, astronomia e música. Divisão da lógica. A lógica é frequentemente dividida em 3 partes: raciocínio indutivo, raciocínio abdutivo e raciocínio dedutivo. Vou explicá-los. O raciocínio indutivo é o que parte de dados particulares, fatos, experiências, enunciados empíricos, e por meio de uma sequência de operações cognitivas, chega a leis ou conceitos mais gerais, indo dos efeitos à causa, das consequências ao princípio, da experiência à teoria. Exemplificando, se uma situação se sustenta em todos os casos observados, então a situação se sustenta em todos os casos. Raciocínio abdutivo. Silogismo em que a premissa maior é evidente, mas a menor e a conclusão são apenas prováveis. Na retórica aristotélica, corresponde à premissa maior e correta, sendo as menores prováveis, estando a conclusão comprometida por elas. Isto é chamado de apagogia. E o que é a apagogia?
Retórica prova de uma proposição pelo absurdo da contrária. Exemplo de apagogia. A bicicleta não é bicicleta, mas bicicleta é ônibus. Raciocínio dedutivo. Processo de raciocínio através do qual é possível, partindo de uma ou mais premissas aceitas como verdadeiras. Por exemplo, A é igual a B e B é igual a C. A obtenção de uma conclusão necessária e evidente no exemplo anterior seria: A é igual a C. História e origens da lógica. Disse que Parmênides, filósofo pré-socrático da escola eleática, foi graças a quem a lógica teria sido introduzida na filosofia. Considera-se que o primeiro trabalho sobre lógica foi feito por Aristóteles, o Organon. Embora os sofistas e Platão já haviam se dedicado a questões lógicas, deu-se mais ênfase ao trabalho de Aristóteles, por ser mais amplo, rigoroso e sistematizado. O estudo da lógica. Esta imagem é de Gregor Reiche, intitulada A Lógica apresenta os seus temas centrais, Margarita Filosófica, 1503 ou 1508. Os dois cães, Veritas e Falsitas, correm atrás da lebre, problema. A lógica apressa-se, armada com a sua espada, silogismos. Embaixo à esquerda encontra-se Parmênides, graças a quem a lógica terá sido introduzida na filosofia. Digo-lhes que a verdade e a falsidade são antônimos, são contrários, o verdadeiro e o falso. Lógica informal é o estudo da argumentação em língua natural. O estudo de falácias é um ramo particularmente importante da lógica informal. E o que é falácia? No aristotelismo, qualquer enunciado ou raciocínio falso que, entretanto, simula a veracidade. Em outras palavras, sofisma. Os diálogos de Platão são bons exemplos de lógica informal. Platão empregava sua língua natural em seus diálogos, caracterizando lógica informal. Lógica formal. A lógica formal preocupa-se basicamente com a estrutura do raciocínio. Além disso, lida com a relação entre conceitos e fornece um meio de compor provas de declarações. Na lógica formal, os conceitos são rigorosamente definidos e as orações são transformadas em orações simbólicas precisas, compactas e não ambíguas. Lógica silogística aristotélica tradicional. Princípios centrais. Dá-se o nome de lógica aristotélica ao sistema lógico desenvolvido por Aristóteles, a quem se deve o primeiro estudo formal do raciocínio. Esta lógica é clássica, ou seja, oriunda da filosofia greco-romana. Em relação à lei da identidade, ou princípio da identidade, foi formulada por Parmênides em seus estudos sobre a lógica. Segundo este princípio, todo objeto é idêntico a si mesmo. Todo objeto é idêntico a si mesmo. Lei da não contradição. Diz que nenhuma afirmação pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Lei do terceiro excluído.
Toda proposição ou é verdadeira ou é falsa. Isto é, verifica-se sempre um destes casos e nunca um terceiro. Não há outro valor lógico além de verdadeiro ou falso. A teoria do silogismo, pertencente à lógica aristotélica, é apenas um fragmento da assim chamada lógica tradicional. E é o próprio silogismo, que é o raciocínio dedutivo, ou seja, de dedução, estruturado formalmente a partir de duas proposições ou premissas, das quais se obtém por inferência uma terceira conclusão. Por exemplo, todos os homens são mortais. Os gregos são homens. Logo, os gregos são mortais. Lógica simbólica moderna. Disse que a lógica formal também é chamada de lógica simbólica. Lógica simbólica é o estudo das abstrações simbólicas que capturam as características formais da inferência lógica. Lembro-lhes do conceito de inferência. É uma operação intelectual por meio da qual se afirma a verdade de uma proposição em decorrência de sua ligação com outras já reconhecidas como verdadeiras. A lógica proposicional tem como objetivo modelar o raciocínio humano partindo de frases declarativas, ou seja, proposições. Exemplificando, hoje é um dia quente, cujo valor de verdade vai depender de vários fatores. O local sobre o qual implicitamente se está falando, os instrumentos de medidas e de comparação, quais os dados estatísticos de temperatura dessa região e principalmente de quem está avaliando. Duas pessoas, mesmo considerando as mesmas condições nos itens anteriores, podem avaliar diferentemente. Ou seja, o valor de verdade de uma proposição não é um conceito absoluto, mas depende de um contexto interpretativo. Em lógica, o importante não é o valor de verdade que uma proposição possa tomar num determinado contexto interpretativo, mas a possibilidade de que, em princípio, seja possível atribuir um valor de verdade e que seja possível raciocinar com estas proposições. Lógica de predicados, conceitografia de Frege. O trabalho de Frege foi um dos que deram início à lógica formal contemporânea. Ele descobriu uma maneira de reordenar várias orações para tornar sua forma lógica clara, com a intenção de mostrar como as orações se relacionam em certos aspectos. Vou dar um exemplo único. Todos os homens são mortais. Se torna, para todo X, se X é homem, então X é mortal. Isto em linguagem natural. Lógica matemática. Em suma, é o uso da lógica formal para estudar o raciocínio matemático, ou como propõe Alonzo Church, lógica tratada pelo método matemático. Além disso, é uma extensão da lógica simbólica em outras áreas, em especial para o estudo da teoria dos modelos, teoria da demonstração, teoria dos conjuntos e teoria da recursão. Mais lógicas. Lógica filosófica. A lógica estuda e sistematiza a argumentação válida.
A lógica tornou-se uma disciplina praticamente autônoma em relação à filosofia, graças ao seu elevado grau de precisão e tecnicismo. Hoje em dia, é uma disciplina acadêmica que recorre a métodos matemáticos, e os lógicos contemporâneos têm, em geral, formação matemática. Todavia, a lógica elementar que se costuma estudar nos cursos de filosofia é tão básica como a aritmética elementar e não tem elementos matemáticos. Em resumo, a lógica filosófica está muito mais preocupada com a conexão entre a linguagem natural e a lógica. Lógica material. Trata da aplicação das operações do pensamento, segundo a matéria ou natureza do objeto a conhecer. Neste caso, a lógica é a própria metodologia de cada ciência. É, portanto, somente do campo da lógica material que se pode falar da verdade. O argumento é válido quando as premissas são verdadeiras e se relacionam adequadamente à conclusão. Lógica de vários valores. Sistemas que vão além dessas duas distinções, verdadeiro e falso, são conhecidos como lógicas não aristotélicas ou lógica de vários valores, ou então lógicas polivaluadas ou ainda polivalentes. No início do século XX, Jean Lukasian investigou a extensão dos tradicionais valores, verdadeiro ou falso, para incluir um terceiro valor possível. Lógicas como a lógica difusa foram então desenvolvidas com um número infinito de graus de verdade, representados, por exemplo, por um número real entre 0 e 1. Probabilidade bayesiana por ser interpretada como um sistema de lógica onde probabilidade é o valor verdade subjetivo. Outros tipos de lógica. Existem outros tipos de lógica que podem ser mais apropriados dependendo da circunstância onde são utilizados. Complementares da lógica clássica. Além dos 3 princípios da lógica clássica, essas formas de lógica têm ainda outros princípios que as regem, estendendo o seu domínio. Há alguns exemplos. Lógica modal. Agrega à lógica clássica o princípio das possibilidades. Enquanto na lógica clássica existem orações como: se amanhã chover, vou viajar, minha avó é idosa e meu pai é jovem. Na lógica modal, as orações são formuladas como: é possível que eu viaje se não chover. Minha avó necessariamente é idosa e meu pai não pode ser jovem. Lógica epistêmica, também chamada lógica do conhecimento, agrega o princípio da certeza ou da incerteza. Alguns exemplos de oração. Pode ser que haja vida em outros planetas, mas não se pode provar. Isto é relacionado à incerteza. É impossível a existência de gelo a 100 graus Celsius. Isto, na nossa realidade, é dito como uma certeza. Não se pode saber se duendes existem ou não. Lógica deôntica. Forma de lógica vinculada à moral. Agrega os princípios dos direitos, proibições e obrigações. É o sistema de lógica usado para indicar condutas e comportamentos, e que inclui as relações de poder entre indivíduos. Enquanto a lógica clássica trata do que é ou não é, a lógica deôntica trata do que se deve ou não fazer. As orações na lógica deôntica são da seguinte forma:
É proibido fumar, mas é permitido beber. Se você é obrigado a pagar impostos, você é proibido de sonegar. Lógica temporal. Há situações em que os atributos de verdadeiro e falso não bastam, e é preciso determinar se algo é verdadeiro no período de tempo A ou falso após o evento B. Para isso, é utilizado um sistema lógico específico que inclui novos operadores para tratar dessas situações. Anticlássicas são formas de lógica que derrogam pelo menos um dos 3 princípios fundamentais da lógica clássica. Alguns exemplos incluem: lógica paraconsistente. É uma forma de lógica onde não existe o princípio da contradição. Nesse tipo de lógica, tanto as orações afirmativas quanto as negativas podem ser falsas ou verdadeiras, dependendo do contexto. Uma das aplicações desse tipo de lógica é o estudo da semântica, ou seja, dos sentidos, especialmente em se tratando dos paradoxos. Um exemplo: fulano é cego, mas vê. Pelo princípio da lógica clássica, o indivíduo que vê um não cego não pode ser cego. Na lógica paraconsistente, ele pode ser cego para ver algumas coisas e não cego para ver outras coisas. Lógica paracompleta. Esta lógica derroga o princípio do terceiro excluído. Isto é, uma oração pode não ser totalmente verdadeira nem totalmente falsa. Um exemplo de oração que pode ser assim classificada é: fulano conhece a China. Se ele nunca esteve lá, essa oração não é verdadeira. Mas se mesmo nunca tendo estado lá, ele estudou a história da China por livros, fez amigos chineses, viu muitas fotos da China, etc., essa oração também não é falsa. Lógica difusa, mais conhecida como lógica fuzzy, trabalha com o conceito de graus de pertinência. Assim como a lógica paracompleta, derroga o princípio do terceiro excluído, mas de maneira comparativa, valendo-se de um elemento chamado conjunto fuzzy. Enquanto na lógica clássica supõe-se verdadeira uma oração do tipo se algo é quente, não é frio, e na lógica paracompleta pode ser verdadeira a oração algo pode não ser quente nem frio, na lógica difusa poder-se-ia dizer algo é 30% quente, 25% morno e 45% frio. Esta lógica tem grande aplicação na informática e na estatística, sendo inclusive a base para indicadores como o coeficiente de Gini e o IDH. Lógica de base N. Uma das formas de lógica de base N era um tipo de lógica difusa. No entanto, podemos fazer enumerações de 0 a N ou usar um alfabeto N-ário numa máquina de Turing, relacioná-las e com base nisso tirar vantagens. Esta lógica pode ainda relacionar-se com muitos assuntos em informática. Apêndice: testes de lógica e respostas. Pessoal, depois que eu disser o teste, caso queiram pensar numa resposta, sugiro que pause o vídeo. Depois prossiga. Teste 1. Vejamos alguns testes simples de lógica. Teste 1. Você está numa cela onde existem 2 portas, cada uma vigiada por um guarda.
Existe uma porta que dá para a liberdade e outra para a morte. Você está livre para escolher a porta que quiser e por ela sair. Poderá fazer apenas uma pergunta a um dos dois guardas que vigiam as portas. Um dos guardas sempre fala a verdade e o outro sempre mente. E você não sabe quem é o mentiroso e quem fala a verdade. Que pergunta você faria? Pergunte a qualquer um deles qual a porta que o seu companheiro apontaria como sendo a porta da liberdade. Explicação: o mentiroso apontaria a porta da morte como sendo a porta que o seu companheiro, o sincero, diria que é a porta da liberdade, já que se trata de uma mentira da afirmação do sincero. E o sincero, sabendo que seu companheiro sempre mente, diria que ele apontaria a porta da morte como sendo a porta da liberdade. Conclusão: os dois apontariam a porta da morte como sendo a porta que o seu companheiro diria ser a porta da liberdade. Portanto, é só seguir pela outra porta. Teste 2. Você é prisioneiro de uma tribo indígena que conhece todos os segredos do universo e, portanto, sabem de tudo. Você está para receber sua sentença de morte. O cacique o desafia. Faça uma afirmação qualquer. Se o que você falar for mentira, você morrerá na fogueira. Se falar uma verdade, você será afogado. Se não pudermos definir sua afirmação como verdade ou mentira, nós te libertaremos. O que você diria? Afirme que você morrerá na fogueira. Explicação: se você realmente morrer na fogueira, isto é uma verdade. Então você deveria morrer afogado. Mas se você for afogado, a afirmação seria uma mentira e você teria que morrer na fogueira. Conclusão: mesmo que eles pudessem prever o futuro, cairiam neste impasse e você seria libertado. Veja o exemplo de um paradoxo simples e interessante. A afirmação abaixo é verdadeira. A afirmação acima é falsa. Muito bem. Por hora, fico por aqui com a lógica e as suas vertentes. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Verifique sua inscrição, deixe seu like, deixe seu comentário, isto é muito importante. Ativem o sininho. Muito obrigado e até o próximo vídeo.